Me conta uma coisa agora. Como você cria seus filhos? Você é daqueles pais mais rigorosos que colocam de castigo, dão umas palmadinhas de vez em quando ou prefere resolver tudo na base da conversa? Ser mais gentil e reduzir as punições é o que prega a disciplina positiva, uma filosofia que vem ganhando espaço nos últimos anos. E a repórter Liliana Junger vai mostrar pra gente como ela funciona. Educar os filhos talvez seja o maior desafio dos pais. E às vezes a gente repete os comportamentos que os nossos pais tiveram conosco. Ao primeiro sinal de desobediência, a reação é gritar, colocar de castigo. Mas muitas famílias têm buscado uma forma mais tranquila de lidar com as crianças. Você já ouviu falar em disciplina positiva? Disciplina positiva não tem, então, palmada, ela não fala de castigo e, ao mesmo tempo, também ela não deixa a criança ser uma criança que fique mimada. Não é uma filosofia que vai tratar a criança com muito elogio, mas é com respeito. A criadora da disciplina positiva foi a doutora Jane Nelson, há quase 40 anos. Ela é americana e se inspirou nos próprios filhos para desenvolver essa filosofia. Doutora Jane, seja muito bem-vinda. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para nós, brasileiros, como foi a criação dessa filosofia. Os seus filhos estavam dando muito trabalho? Sim, eles davam muito trabalho porque eu não sabia como educar. Qual o primeiro passo para usar as ferramentas da disciplina positiva? Uma das principais ferramentas da disciplina positiva é a conexão antes da correção. A gente costuma dizer, eu te amo, mas você tem que se aprontar, em vez de, por que você não vai se aprontar? Quantas vezes tenho que falar isso com você? Nós temos que aprender a controlar nosso comportamento, se quisermos que as crianças controlem o delas. Por que os pais de hoje têm tido tanta dificuldade em lidar com os filhos? Muitos pais não gostam da forma como foram punidos na infância. Aí, eles vão para o outro extremo e se tornam permissivos com os filhos. Eles têm que encontrar o caminho do meio, gentil, mas firme. As crianças precisam dos dois. Se for muito gentil, fica permissivo. Se for muito firme, fica punitivo. Ser gentil e firme é o que motiva as crianças. O castigo, o cantinho do pensamento, isso funciona? O cantinho do pensamento é a coisa mais horrível que eu já ouvi. E isso baseado em pesquisas. Quando a gente coloca a criança no cantinho do pensamento e diz, pense no que você fez, é uma questão estúpida. Porque ela não vai pensar no que ela fez, mas no que você fez. Ou ela vai pensar que é uma pessoa má, e isso não é saudável. Tem uma idade específica para dar início ao uso dessa disciplina positiva? Muitas pessoas pensam que disciplina é punição, mas não. E muitos pais não entendem o desenvolvimento infantil, não agem apropriadamente. Punir as crianças pelas coisas não é apropriado. Elas não são más, mas você as faz se sentirem más. Então, é bom começar logo cedo, antes mesmo delas conseguirem entender as palavras. Eu sou mãe da Maria Luana, de 3 anos. Como ela fazia pirraça em alguns momentos e estava muito nervosa, ela queria que eu entrasse na mesma vibração. E por algumas vezes eu acabava entrando. Eu acredito que o que faltava realmente era uma conexão, em prestar atenção naquele momento do que ela estava precisando, ou se até aquela emoção que ela colocava ali para fora em forma de pirraça, se tinha alguma outra coisa por trás. Não vai funcionar de primeira vez, de primeira. Isso pode ser que funcione na segunda, na terceira ou na 100ª tentativa, mas isso uma hora vai funcionar. Por quê? Porque nós estamos modelando respeito. Meu nome é Lorene, eu sou mãe de 2 crianças, a Esther, de 3 anos e 4 meses, e o Romeu, de 1 ano e 7 meses. Apesar da minha filha Esther ter ainda 3 anos, eu não conseguia me comunicar com ela. E eu sentia que eu estava, assim, perdendo ela, né? Perdendo esse contato com ela. E eu acho que foi transformador. A Carol é a mãe
do Rafael, que tem 4 anos. E ela conheceu a disciplina positiva num momento muito caótico aqui da família, foi isso, Carol? Foi. Quando ele estava chegando naqueles terríveis 2 anos, né? Eu tive esse desafio. Na hora do banho, o Rafael, para entrar no banho era uma luta e a gente tinha não só conversar, mas a gente tentava de tudo. Aí o último recurso era: entra pro banho, vai pro banho e fica quieto, porque senão tem hora que é muito difícil você ficar explicando na correria, na rotina do dia a dia. Mas se você se educar também, se você começar a perceber isso aí, que existe uma mudança mesmo no comportamento da criança quando você se acalma e se coloca diante dela assim com mais respeito, mais empatia, vira um hábito. A sociedade, ela quer que você crie seu filho da forma mais brava possível, mais firme, mais imponente. E eu me vi o tempo inteiro fazendo isso. E aí, tiveram algumas pessoas da minha família que falavam: Carol, você é muito permissiva, você tá escutando demais esse menino, o não é um não e não sei o quê. E eu não vejo como dessa forma, né? Eu acho que quando a gente quer que a criança haja de alguma forma, a gente tem que dar o exemplo. Se você grita, se você mostra autoridade de maneira agressiva, se você fala em tom muito alto, a criança só vai replicar aquilo. Então eu comecei a fazer de forma diferente até para ele mudar o comportamento. E depois a família começou a perceber essa diferença. E aí começaram a me dar razão. Vocês estão felizes? Muito, muito. Dá até para pensar em outro, né?